Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, terça-feira da 13ª semana do Tempo Comum, vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 8, da Santa Missa de hoje. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos então chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhes ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar. E houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é este, a quem até os ventos e o mar obedecem? Palavra da salvação. Homens fracos na fé, por que tendes medo? Então, a fé que Jesus fala aqui hoje, é impressionante a fé, essa fé que Jesus fala. Ela ajuda a superar os medos. Ela ajuda a superar tudo. A fé nos dá uma força de acreditarmos em Deus, né? E deixar de colocar as nossas seguranças, confianças e esperanças em nós mesmos e passamos a confiar e a esperar naquele em que cremos, Jesus Cristo, Deus. Então a fé é ter dentro de nós esse Espírito de Deus, o Espírito de Jesus ressuscitado, vencedor da morte, que testemunha dentro de nós o amor de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Deus nos ama, que Ele está sempre conosco, que Ele é todo-poderoso, que Ele nos ajuda sempre, que Ele nunca nos abandona. Então a fé vence todo tipo de medo, até o medo da morte. Não só a morte física, mas a fé ajuda a vencer a morte todos os dias. Aquela morte daquilo que nos faz sofrer, daquilo que nos dá medo, né? Então Jesus entra com os discípulos nessa tempestade. E onde ele está no meio da tempestade? Dormindo lá na proa do barco, lá na frente do barco, ele num travesseiro roncando. No meio da tempestade. As ondas agitando, a ventania, o barco vai afundar. E os discípulos desesperados. Totalmente desesperados, com medo da morte. Porque imagina, à noite, no meio do mar, uma tempestade, um barquinho a remo, dá medo mesmo. Mas eles se esqueceram de uma coisa, que eles estão com Jesus Cristo, que é Deus, que tem poder sobre a tempestade, tem poder sobre o mar, tem poder sobre a nossa vida, tem poder sobre tudo. Então eles desesperaram porque faltou a fé em Jesus Cristo, que estava com eles. Então é isso que o Senhor nos convida hoje, a termos fé, a descansarmos, porque nós andamos tão agitados, tão preocupados com tudo. Ele fala: por que vos agitais tanto? Por que vos preocupais tanto? Que comerei? Que vestirei? Com que pagarei? Que será de mim amanhã? Estamos tão preocupados com tantas coisas e esquecemos disso. Que quem conduz a nossa vida, a nossa história, é Deus. Tudo está na mão de Deus e Ele conduz tudo com carinho e com amor. Então por que vos preocupais tanto, homens fracos na fé? Porque diz Jesus, se tivesseis fé, ao menos como um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, poderia descansar no meio da tempestade. Porque aquele que tem pelo menos um pouco de fé já começa a confiar no Senhor e a esperar no Senhor, e ele sabe que o Senhor age, porque o nosso Deus, a nossa fé, é num Deus vivo, é num Deus que atua, é num Deus presente, é num Deus que conduz tudo. Então a fé nos livra do medo, a fé nos livra do desespero. A fé nos faz dormir, a fé nos faz descansar. No meio dos problemas, das dificuldades que nos rodeiam todos os dias.
Porque a fé nos dá a garantia do amor de Deus, da presença de Deus na nossa vida. E é Ele que conduz tudo. Então, coragem e ânimo a todos, não desanimem se a tempestade está forte na tua vida, os ventos estão batendo o contrário, as ondas estão agitando a tua vida, com tanta dificuldade, às vezes é o dinheiro que falta, é a doença, é problema com o filho, é problema no casamento, é isso, é aquilo, é tantas coisas que nos rodeiam todo dia. Todo dia nós estamos no meio do mar, no meio das ondas. As águas sempre do mar representam a morte, né? Aquilo que vem nos destruir todo dia, parece que vai nos matar, né? Hoje eu não vou suportar, hoje eu não aguento vencer a cruz. Mas não desanima, o Senhor sempre aparece, parece que o Senhor está dormindo, cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Olha a minha dificuldade, fica tranquilo, Ele está aí no barco da tua vida. Parece que Ele está dormindo, mas não está dormindo, Ele está vendo tudo. Confia nele e Ele sempre age, Ele te ama, Ele cuida de ti. Não se desespera, descansa hoje no Senhor, deixa Ele conduzir. Parece que vai tudo se afundar, mas não vai, Deus está presente. Ânimo, um bom dia a todos, descansem, coragem e ânimo a todos. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.